Art estava preparado para poder entrar na caverna e descobrir o que ele iria encontrar naquele lugar, já que a única coisa que ele queria era retornar para casa, e a sua única chance era encontrando esse ser misterioso. O ser misterioso então disse para Art tomar cuidado por onde ele pisava, porém após isso acabou escorregando em uma pedra, indo literalmente 2 andares abaixo, indo então de cara no chão e ficando todo ralado. Nosso prota então pensou que um aviso de que ele iria cair simplesmente 2 andares teria sido muito ótimo. Então nosso protagonista começou a se levantar e a se limpar, porém observando na frente começou a ficar totalmente assustado com a cena que estava na sua frente. Ele até chegou a tropeçar e a cair e se machucar mais uma vez, com medo do que iria acontecer. Art nesse exato momento pensou que simplesmente iria morrer, pois o que estava na sua frente era simplesmente um monstro gigante e horrível. Então o nosso prota pensou que tinha sido atraído para uma armadilha e ali ele já ia de F. Ele só se perguntava que tipo de monstro é esse. Sylvie então disse: "Finalmente nos conhecemos, criança." Então começou a se levantar e a andar em sua direção, e ela disse que insetos iriam entrar na sua boca se ele continuasse com ela aberta desse jeito. Porém o nosso prota, sendo esperto, já fechou na hora a boca. Então ela começou a se aproximar do nosso prota para encostar nele e ele percebeu que ela tinha um machucado, mas ele fechou o olho mesmo assim, com muito medo. Então, se aproximando do nosso prota, disse que iria demorar um pouco para abrir um portal dimensional forte o suficiente para teletransportar ele para casa, dizendo também que havia plantas especiais capazes de nutrir ele até que esse portal ficasse pronto. Então o nosso protagonista, meio receoso, agradeceu a Sylvie por isso e se levantou. O prota então começou a observar as frutas e elas eram bem diferentes. E mesmo vendo isso, ele disse que pareciam ser muito boas para se alimentar. Porém, enquanto ele se alimentava, ele só pensava que estava com muita saudade da sua família e se lembrava dos momentos em que ele estava junto a eles para poder se alimentar. E ele se sentia muito feliz nesses momentos. Porém, o nosso protagonista tentou se concentrar e esquecer isso por um tempo. Então, a Sylvie apareceu atrás dele, com aquela boca gigantesca já assustando o nosso prota, e a única coisa que ela disse que o gosto daquela outra fruta era melhor. E ele ficou mesmo assim assustado com isso, acabando a estourar a fruta em suas mãos sem querer. Então, após isso, o nosso prota simplesmente se alimentou de algumas frutas para se manter nutrido, enquanto Sylvie continuava trabalhando no portal para levar ele para casa. Então, após isso, o nosso prota ainda não conhecia o nome da Sylvie, só sabia que ele era uma mulher e ele perguntou qual era o nome dela. Então ela falou o nome dela para ele. E após isso, perguntou se podia fazer algumas perguntas para ela. Então ela disse que ele podia ir em frente, porém ela não saberia responder todas as perguntas. Eles então continuaram conversando por um bom tempo, porém o nosso prota perdeu aquele medo inicial pela aparência da Sylvie, lentamente foi sumindo e começou a fazer todas as perguntas que estavam na cabeça dele, desde quando ele acordou naquela queda, o monte, perguntando também que lugar era esse onde eles estavam, por que ela estava ali sozinha, de onde ela veio, principalmente como ela conseguiu aquela ferida. Fez mais uma pergunta, por que a Sylvie salvou ele? Ela disse então que a primeira pergunta dele era fácil, que aquele lugar era uma área estreita que reside entre a clareira das bestas e a floresta de Eushiri. E ninguém sabia daquele lugar, pois a Sylvie estava afastando todos que chegavam perto dele. Embora houvesse casos raros como o Arthur, que é o primeiro a entrar naquele domínio. Então o nosso prota virou e disse que ela podia chamar ele de Art, que era a abreviação de Arthur. Então ela disse que não tinha problema e iria chamar ele de Art. Ela então virou e respondeu que para a segunda pergunta dele, ela disse que estava sozinha porque não tinha a mais ninguém e que tinha muitos inimigos que desejavam desesperadamente algo que ela tem. E em uma dessas batalhas, ela acabou ganhando essa ferida em sua última luta antes dela conseguir escapar do local. Respondendo à pergunta do motivo dela ter salvado o Arthur, foi porque, talvez, ela tenha se sentido tocada pela coragem dele e sacrifício por sua mãe.
ou simplesmente também porque ela estava muito solitária. Sylvia mesmo não entendia o porquê dela ter salvado a Art. Então, após isso, ela pediu desculpas e disse a Art que iria se retirar por hora, porque a ferida dela doía muito e ela tinha que estar em boa condição para quando fosse trabalhar no portal dimensional no outro dia. Então, nosso prota deu boa noite para ela e ele começou a pensar que assim que a figura assustadora que vestia a armadura negra foi embora, ele não pôde deixar de pensar o quanto parecia solitária a vida de Sylvie. Ela então disse que tinha se esquecido de falar uma coisa, que a visão dela era incapaz de alcançar onde eles tinham ido, mas informou a ele que a família dele e amigos estavam seguros. Para então matar a dúvida do nosso protagonista, ele perguntou: seguros? Pensando então que o seu sacrifício valeu muito a pena, já que todos conseguiram sair vivos daquilo e caindo no choro ali mesmo. Então, após isso, ele olhou para Sylvie com muita alegria e agradeceu a ela por tudo o que ela tinha feito a ele. Após um tempo, Silva observava Arthur treinando com um graveto e se alimentando enquanto ele dormia. Ela estava trabalhando no portal. Silva e ele passaram horas falando sobre todo tipo de coisa, quando ela não estava preparando aquele portal para ele voltar para casa. E aquelas horas se tornaram dias e aqueles dias se tornaram semanas, onde eles gastavam cada momento na companhia um do outro. Embora tudo isso, Sylvia nunca falava sobre a sua própria vida e lentamente nosso protagonista começou a perceber quem era a Sylvia. Após todo esse tempo, nosso protagonista continuou o seu treinamento de absorver mana do ambiente e ele ainda estava com a testa machucada depois daquele tombo. Nosso prota então achava que a Sylvia era a personificação da frase "não julgue um livro pela capa", ao contrário da sua aparência traumatizante que causava aquele suspense todo. Ela era gentil, bondosa e paciente. Sylvia então perguntou se Art já tinha jantado, dizendo que aquelas frutas eram bem gostosas, bem difíceis de serem encontradas, não eram dadas em qualquer lugar. Art então, após aceitar aquelas frutas para jantar, ele começou a se lembrar da mãe dele quando conversava com a Sylvie e também repreendia ele quando estava errado. Nosso prota então começou a se lembrar de algo bem desagradável que teve uma vez que ele expressou seu rancor em relação a 2 bandidos e começou a ficar irritado, dizendo que eles mereciam mortes horríveis e pensando que nenhum deles merecia sair de lá vivos, dizendo então que iria caçar a todos. Porém, Sylvie, percebendo isso, tacou-lhe um peteleco na cabeça do nosso protagonista, fazendo então com que ele voltasse a si rapidinho. Então ela disse a Art que Art provavelmente não estava errado com relação a esses bandidos e eles realmente mereciam a morte. Porém, até mesmo a Sylvie escolheu não salvar o mago que caiu junto com ele, pelo mesmo motivo. Então Art perguntou qual o motivo do peteleco. Então ela disse que deixar o seu coração ser consumido pelo ódio e vingança desse jeito só iria machucar ele mesmo. E ao invés disso, ele deveria se orgulhar de estar vivo e continuar sempre seguindo em frente. E com certeza ele iria passar por infortúnios novamente, mas não deixasse que a tristeza e o ódio corroessem a mente dele, e que ele deveria aprender com eles e encarar um futuro com um sorriso. Sylvie totalmente out. Então, colocando a mão em Art, disse que somente assim ele realmente seria vitorioso, perguntando se realmente tinha batido muito forte e se ainda doía a ferida do nosso prota. Porém, o nosso prota ficou totalmente abalado por ser ensinado por uma pessoa que parecia um monstro totalmente desalmado, acertou bem lá no fundo do coração dele. Então ela começou a chamar o Art, só que ele estava bem distraído, pensando a respeito do que ela tinha dito. Então ele voltou a si e disse que estava bem. Após isso então, enquanto o Art se alimentava, ele disse a Sylvia que seu ferimento parecia estar ficando pior. Porém, Sylvia disse para que ele não se preocupasse, pois esse ferimento lhe infeccionava de tempo em tempo. Então, o prota se perguntou se realmente era esse o caso. Então, além disso, ela disse que ela vinha planejando perguntar a ele uma coisa, mudando de assunto. Ela perguntou porque, de entendimento dela,
os humanos geralmente despertavam por volta dos 12 ou 13 anos de idade. Então ela se perguntou como ele tinha formado seu núcleo de mana, já sendo considerado apto a utilizar mana de forma mais eficiente que muitos magos completos com essa idade. Então o nosso prota, todo orgulhoso, disse que os pais dele disseram que ele era um prodígio e um gênio. Então Sylvia se levantou e disse que possivelmente ele seria capaz de aprender alguma coisa. Nosso prota então começou a se perguntar no que seria, e ela se levantou e disse que ele deveria conseguir aprender a meditar e absorver mana enquanto está se movimentando, e se ele for bom o bastante enquanto estiver batalhando. Nosso protagonista então ficou impressionado e perguntou como ela estava fazendo aquilo. Então Sylvia disse que humanos têm uma mentalidade muito fraca em relação à mana, dizendo que apenas ele deveria começar tentando fazer isso com pequenos passos de um ponto a outro. O prota então tentou por um momento, mas não conseguiu, e disse a Sylvia que era muito fácil falar, mas muito difícil fazer aquilo. Então a Sylvia disse que bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, mas como humanos geralmente despertam muito depois, seus corpos não são capazes de aprender a fazer essa multitarefa. Então ela considerou que isso não se aplicava ao nosso prota, já que ele aprendeu a fazer isso muito cedo. Se ele praticasse bastante, a partir de hoje, ele provavelmente iria conseguir. Nosso prota então disse que iria dar o seu melhor e continuou treinando dessa forma diferente, enquanto absorvia e ao mesmo tempo se movimentava. Porém, ele acabou tropeçando e caindo, e Sylvia começou a rir muito disso. Nosso prota achava que praticar essa habilidade até o seu máximo significava essencialmente ser capaz de lutar com qualquer um enquanto mantém constantemente um fluxo interno de mana, e isso deixaria ele muito mais poderoso, pois ele sempre teria mana para poder atacar seus inimigos. Então, após muito tempo, o nosso prota conseguiu finalizar seus golpes e manter o corpo absorvendo mana ao mesmo tempo. Então, após isso, ele começou a gritar, dizendo a Sylvia que ele tinha conseguido. Porém, ela estava deitada ao lado do portal e não estava respondendo ao nosso protagonista. Então, o nosso protagonista percebeu que ela não estava bem. Então, decidiu correr atrás dela para ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, viu que Sylvia estava desmaiada no chão, sangrando muito, e percebeu que o seu machucado estava simplesmente piorando muito. Porém, ele não sabia ainda o porquê isso estava acontecendo. Ao chegar lá, o sangramento dela estava tão grande que o nosso prota começou a pisar numa poça de sangue que estava jorrando dela. E nesse exato momento, o nosso prota disse para que ela aguentasse firme, então ele decidiu usar sua força para poder virar ela e localizar a ferida. Então, usando a mana e absorvendo ao mesmo tempo, ele conseguiu virar ela, e após isso observou que a ferida dela estava muito pior do que estava antes e piorou muito rápido. Art então, observando o portal, percebeu que provavelmente o que fez com que a ferida de Sylvie aumentasse mais e mais foi simplesmente o portal que ela estava criando. Então ele começou a se lembrar de todos os momentos que ele teve junto a ela e percebeu que tudo estava indo por água abaixo e logo ela iria morrer para poder mandar ele de volta para casa. Então nosso prota percebeu que também iria perder a Sylvie. Então, ajoelhado, ele começou a chorar e não sabia o motivo pelo qual ela tinha feito tudo isso por ele. Ele então acordou e disse a Art que estava tudo bem. A Art não se aguentava, continuou chorando muito, perguntando como poderia estar tudo bem, já que ela estaria morrendo. Após tudo aquilo, nosso prota chorou, mas chorou muito e por muito tempo. Foi pela primeira vez que ele chorou como uma criança que ele era por fora. Então, Sylvie perguntou a Art se ele tinha se acalmado um pouco, porém ele, estando bem triste, ainda disse que não. Sylvie então disse a ele que eles não tinham muito mais tempo juntos, e ela odiaria que ele fosse gasto, com Art se culpando por causa da morte dela. Art então, chorando, disse que não haveria outro motivo, ele continuaria se culpando, já que ela estava se sacrificando para que ele pudesse encontrar sua família. Porém, ela disse que ele estava fazendo um favor a ela, permitindo-a deixar aquela caverna abandonada mais cedo. Então ela continuou dizendo que aquele nome realmente não combinava com a sua forma e aparência,
Então, ela começou a romper aquela casca escura e se transformar em algo totalmente diferente. E o nosso Prota estava vendo aquela luz e não sabia o que era. Então começaram a surgir asas brancas. E o nosso Prota, impressionado, percebeu que na verdade Sylvie era um dragão. Então ela disse que agora realmente ela se parecia um pouco mais com o nome Sylvia. Arthur ainda estava impressionado por existir dragões naquele lugar. Sylvia então confirmou que ela sim era um dragão, um nome suposto que os humanos davam a eles, mas agora ela estava nessa forma e provavelmente eles não tinham muito tempo para a conversa fiada, que agora que o disfarce de Sylvie tinha ido embora, em breve eles estariam ali. O Prota então, enquanto o portal brilhava, ele perguntou a ela quem estaria vindo. Enquanto Sylvie estancava o seu ferimento, disse a Arte para que ouvisse cuidadosamente, que tinham coisas que ela tinha que dizer a ele antes eles se separassem. Então, entregou um ovo totalmente colorido, permanecia flutuando, quase não encostando na mão do nosso protagonista. Ela tirou uma de suas penas e disse ao nosso prota que embrulhasse o ovo nisso para ocultar a sua aura. Arthur não estava entendendo muita coisa, então perguntou a Sylvie o que era aquilo. Então ela pediu que tivesse mais uma vez paciência com ela, algo que ela iria fazer com ele. Então ela tocou na sua barriga com o seu focinho e simplesmente os braços do nosso prota começaram a queimar e ficar com uma marca dragoniana em seus dois braços. E ele não conseguiu aguentar de tanta dor, porém isso durou por pouco tempo. E disse a ele que com isso que ela tinha feito, tudo seria devidamente explicado na hora certa. Os olhos de Sylvie começaram a se fechar e ela não conseguia enxergar muito bem o que estava acontecendo em sua frente, mas disse que estava tudo bem. Após Arthur embrulhar o ovo, ele perguntou se seria assim que ele iria deixar ela. Bem do nada, houve um estrondo e várias pedras começaram a cair. As pedras estavam quase acertando o nosso protagonista, porém Sylvie levantou suas asas e defendeu o nosso prota desse ataque. Então surgiu um homem preto chamando ela de Lady Sylvia e dizendo que aconselhou ela que parasse com essa teimosia e se entregasse logo. Esse homem tinha a mesma feição que a Sylvia antes, então provavelmente ele era outro dragão. Ele disse então para que ela se rendesse agora e talvez ele até mesmo curasse a sua ferida. Ele dizia que ela tinha causado muito problema a eles. Ela ativou uma magia no qual parava o tempo e literalmente as pedras pararam de cair e o cara ficou simplesmente congelado. Então Sylvia virou e disse ao nosso prota que eles não tinham muito tempo ali. Então ela disse que tinha uma pequena confissão a fazer. E verdade seja dita, ela intencionalmente prolongou o feitiço de teletransporte para que ele pudesse passar mais tempo com ela. Então o nosso prota, olhando para ela, e ela continuou dizendo que não iria pedir que ele perdoasse ela, mas ela tinha um pedido egoísta para pedir a ele. Ele poderia chamar ela somente uma vez de vovó. Nosso prota então não aguentou o choro e começou a chorar mais uma vez e disse que simplesmente era para ela ir com ele e não deixá-lo ir sozinho. Ele disse então que não sabia o que ela tinha feito, mas tudo estava congelado e agora eles podiam sair dali juntos. Ela, olhando para o nosso prota, chorando muito, disse que ele sabia que ela não poderia. Sylvie então empurrou a Arte e disse adeus a ele. Nosso prota não queria ser lançado para lá de jeito nenhum e gritava o nome de Sylvia enquanto ele dizia que não queria ir, porém estava mais longe e atravessando o portal. Então, antes que ele terminasse de completar sua travessia, ele chamou a Sylvia de vovó. E então, ela chorou muito e fechou seus olhos, feliz com nosso prota ter chamado ela assim. Então, após isso, ela simplesmente fechou o portal.